A imagem da estrela de 5 pontas pode ser gerada a partir da rotação de uma de suas pontas em 72 graus. Como vimos anteriormente, esse ângulo é obtido pelo quociente de 360. Bom, como que eu descobri esse ângulo? Eu posso fazer o seguinte, como ela tem 5 pontas, ela vai ter ali 5 ângulos, né? 5 ângulos. Ela tem 5 ângulos. E aí, pessoal, observem ali, né? Se nós contarmos ali, ela tem 5 ângulos aqui, né? A rotação aqui, 5 ângulos. Então, se uma volta completa é 360 graus, então basta eu dividir o 360 por 5. Quando eu divido aqui 360 por 5, aqui nós vamos ter 7 vezes 5, 35. 36 menos 35 seria 1. Vamos aqui baixar o 10. Olha, 10 dividido por 5 vai ser 2. Então, aqui vai ter 72 graus, tá? Então, por isso que apareceu esses 72 graus ali. Tá? O que falou mais no exercício. Como vimos anteriormente, esse ângulo é obtido pelo coeficiente de 360, uma volta completa, por 5 pontas, né? Por 5 ângulos. Para construir uma estrela de 10 pontas, qual é o ângulo necessário para realizar 9 rotações? Olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Nós temos que dividir, então, o quê? O 360 por 10, né? Então, vamos dividir agora o 360 por 10. 360 dividido por 10 vai ser 36 graus. Então, olha só, 36 graus. Tia, eu fiz diferente. Mas acho que vai dar o mesmo resultado. Eu fiz diferente, mas deu o mesmo resultado. Tudo bem. Sendo assim, o ângulo de rotação. Tia, por que simplesmente 10? São uma estrela de 10 pontas. Tá falando aqui, olha. Para construir uma estrela de 10 pontas. Tá? Quando tinha 5 pontas, nós dividimos por 5. Tá falando que ela vai dar um giro, tá? Certo? Então, aqui vai precisar ali um ângulo de rotação de 36 graus. Certo? Esses são os exercícios de rotação. Agora, nós vamos passar aqui para a translação. Pessoal, a translação, como eu expliquei ontem para vocês, vou pegar aqui um exemplo, né? Tá bom? A translação, ela vai deslizar em torno de um eixo, ó, tá vendo? E vai repetir. Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem. Quando ela desliza, então ela vai deslizar aqui a uma distância e vai ter outra imagem. É como se fosse repetindo as imagens, certo? Então, olha o que aconteceu ali no meu exemplo, olha. Então, o que seria translação? Translação modifica a posição de todos os pontos em uma figura, a uma mesma distância e direção, gerando uma nova figura. É como se eu começasse a repetir várias figuras em cima de um eixo. Tá, Sara? Vamos lá. Nós tínhamos aqui, ó, o primeiro exemplo. Nada. Nós tínhamos o primeiro exemplo aqui. Nós temos um quadrado, nós vamos deslizar. Muda os pontos quando eu estou em cima ali de um plano cartesiano, por exemplo, de uma abscissa, né? Ou de uma ordenada. Pode ser na horizontal e também na vertical, tá? Então, acontece também translação, não só assim nessa parte mais simples, né, na repetição ali de um quadrado, de um retângulo. Pode acontecer também translação em obras de artes, olha lá. Obras de artes também pode acontecer essa repetição. Principalmente lá nos ladrilhos do banheiro, não tem sempre lá os ladrilhos, a imagem ali, a decoração, né, no banheiro, aquelas faixinhas de decoração. Vai acontecendo. É muito legal, professor. Eu fico ali vendo os desenhos no banheiro, a gente fica ali olhando, contando, assim, alguma coisa. Exatamente. Olha só esse exemplo desse ladrilho aqui. Você está vendo esse ladrilho aqui do livro de vocês? Acontece mais de uma simetria, vocês concordam?
Olha ali, acontece o quê? Acontece, se você pensar na imagem toda, acontece a translação. Se você imaginar o giro, acontece a rotação. E se você imaginar, acontece também o quê? A reflexão, não acontece? Olha, se você pegar aqui, olha, em um ladrilho, ele está fazendo reflexão também. Em um ladrilho só tem reflexão, certo? Então, acontece reflexão também. Então, não, as simetrias, elas não, dependendo da imagem, elas estão, tem 3 tipos de simetria, né? A reflexão, o axial, a translação e a rotação, tá bom? Então, nós temos aqui alguns tipos de simetria. Conteúdo na prova? Oi? Vai sair todos esses conteúdos na prova? Até a página 255 eu marquei, né? Isso. De que página até que página? Eu dei uma olhada lá nos capítulos de vocês, tem que dar uma olhada. Eu passei a lista de conteúdos, agora eu não estou lembrando em qual capítulo começa, mas... começa em equivalência de áreas, capítulo 8. Mas podem ficar tranquilos, na revisão de conteúdos eu vou focar nos exercícios que eu quero que vocês... no conteúdo que eu quero que vocês estudem para a prova, entendeu? Não preciso estudar todas as páginas. Por exemplo, assim, lá na revisão de conteúdos, falar, olha, equivalência de áreas. O que vocês precisam saber de equivalência de áreas? Vocês anotam o que vocês precisam saber. Então, não preciso estudar o livro todo, né? Então, é só os tópicos, tá bom? Fiquem tranquilos. Tem uma parte ali de triângulos que nós não vimos ali em uma parte ali de equivalência de áreas, não vai precisar, né? Estudar por enquanto, né? Depois a gente, em um outro momento, a gente lá na página 174, né? 172, 173, 174, nós não vamos ver equivalência de triângulos por enquanto, tá? Daí vai ter um momento que nós vamos ver, mas vai ser em outro capítulo, tá? É porque ali só tem uma parte, né? Então eu falei assim, vou deixar para quando tiver mais completo a gente entender melhor isso, tá? Bom, agora no exercício número 12, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer retângulos, olha, e fazer uma translação, tá? Vamos fazer uma translação ali do retângulo. O que vocês vão precisar para o exercício 12? Régua, né? Vocês vão fazer um quadrado de 2 centímetros de lado, tá? Então, vamos lá, o que é essa página 237, então? Ô, tia, preciso fazer 2 centímetros ou pode ser escrever aqui a 2 centímetros? Oi? Eu escrevi, tipo, qualquer medida, eu coloquei aqui a 2 centímetros. Não tem problema. Tá bom, não tem problema. Exercício número 12, então, olha. Considere o quadrado ABCD com 2 centímetros de lado. Aplique a ele a translação de 5 centímetros para a direita. O que vocês vão ter que considerar? Para ter 5 centímetros para a direita, você vai partir aqui. Quer ver? Vou explicar para vocês. Aí vamos fazer lá. Faça um desenho representando essa transformação. Então, ó, eu tenho aqui o meu quadrado de 2 centímetros de lado. Tá aqui. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, né, pessoal? Tá tudo 2 centímetros. A translação, eu vou ter que deslizar ele aqui, certo? E vou ter que representá-lo aqui. Aqui está o segredo, ó, tá falando assim. Deslize, nem ficou tão igual, né? Mas de vocês vai ficar tudo igualzinho. Deslize, faça a translação desse quadrado e tem que ter 5 centímetros de lado. Os 5 centímetros, então aqui, ó, A, B, C e D. Os 5 centímetros vai ter que ser, nós vamos ter que contar a partir desse ponto A, tá bom? Então, aqui tem 2, então aqui vai ter mais 3. E aqui nós vamos representar, ele definiu F, G, H e I. Tá certo? Então, olha, 2 mais 3 dá 5. Então, não é 5 centímetros no meio, é 5 centímetros a partir do ponto A aqui. Então, deu 5 centímetros, aí esse ponto A, eu poderia até colocar assim, gente, ao invés de F. A linha, B', C' e D', tá? Para representar ali essa translação. Então, fazer a translação é escorregar a minha imagem, o meu desenho, né, a uma distância, tá? Mas lembrar aqui que nesse caso é 5 centímetros, tá bom? Então, ó, vai estar 5 centímetros de todos os pontos, se percebermos, ó.
Pensa bem, ó. De A até a linha tem 5 centímetros. De D até D linha tem 5 centímetros. Então tem que ter 5 centímetros em todos os pontos. O que a Isabela falou ali que eu não vi, gente? Meu Deus, conversaram tanto aqui que eu não me perdi. Tá. Beleza. Agora você entendeu? Beleza. Aí agora a letra B. Então, sempre os pontos, se está a 5 centímetros. Por quê, gente? Tá bem especificado aqui para vocês, olha. Modifica a posição de todos os pontos a uma mesma distância e direção, gerando uma nova figura com medidas iguais à da anterior em um lugar diferente. Oi. Tia, mas você pode fazer o seguinte, eu entendi. Só que daí, se no caso, se você repete, né, quando as especiais, tudo, régua, essas coisas. Mas e se não tiver régua e tudo tiver que medir? Você vai colocar a medida certinha ou pode fazer, por exemplo, não sei se está certo, mas como deu uns 5 de uma até a outra, pode somar o 3 mais 2? Isso, pode. Daí Oi, pode então, falar. O resultado tivesse que dar 6. Se fosse 3, Quadrado? a figura é 3 do quadrado e 3 a distância. Poderia somar os dois que daria 6. Isso. Também, isso Não mesmo. fácil. Dependendo. Ou é mais confuso? Gente, letra B. Qual é a distância entre os quadrados após a translação? Então, olha. Oi. Qual é a distância dos quadrados após a translação? Então, a distância a gente tem que considerar só esse espaço, né? Então, a distância entre os quadrados é de 3 centímetros. 3 centímetros, muito bem. Mas a gente tem que considerar que todos os pontos têm que estar numa mesma distância, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, 3 centímetros. Então, nós vamos para... Olha, a página... Deixa eu falar com vocês agora aqui. A página 238, que é da questão invertida, vocês vão montar um probleminha, tá? O que vai ser esse probleminha? Depois nós vamos compartilhar lá, quando ver no momento da revisão, podemos compartilhar o problema de vocês. Com base em seus conhecimentos envolvendo transformações geométricas, cria um problema cujo enunciado contém as seguintes palavras: rotação, relógio, menos 90 minutos, né? Menos 90 graus e minutos, desculpa. Então, vocês podem fazer depois um probleminha envolvendo... para fazer sim. É sempre interessante vocês fazerem, porque daí essas questões divertidas, vocês vão praticar o que vocês entenderam sobre o conteúdo. Não tem problema, Dani, depois você pode... Tinha na letra B. É uma pergunta, vamos dizer assim, óbvia. Mas pode alterar o resultado? Em alguma situação? Depende. Nesse exemplo, nós usamos 2 centímetros do quadrado. Poderia ser outro resultado, sim. Tá? Mas nesse caso é 3 centímetros. Tô falando... 3 centímetros, que daí não alterou nada, né? Não, não alterou nada. Vamos lá. Ai, socorro, quase que caiu. Vamos lá para os boxes de atividades, lá na página 238. Página 238, nós vamos começar as atividades desse capítulo. E amanhã, pessoal, nós temos 2 aulas, nós vamos começar o capítulo novo, tá? Beleza? Nós temos 2 aulas amanhã, capítulo novo. Alguém já ouviu falar nessa... Acho que em português, né? Alguém já ouviu falar essa palavrinha? Palíndromos. Alguém já ouviu? Não. Já, mas não faço ideia do que significa. Alguém mais já ouviu falar o que é um palíndromo? Alguém... Em português vocês não viram? Não. Sabe o que é um palíndromo? Quando você tem uma palavra...
Ah, eu acho que eu sei. Acho que eu sei. É quando tem uma palavra que ela começa de um jeito e vai de outra. Exatamente. Se você ler ela da direita, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, ela faz o mesmo sentido, né? É a mesma palavra, certo? Então, olha só, palíndromos são palavras ou frases que podem ser lidas tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda sem perder o significado. Fica a mesma coisa, certo? Por exemplo, a frase ame o poema pode ser lida nos dois sentidos. Ame o poema. Com base nisso, qual dos palíndromos a seguir possui simetria axial? Ou seja, acontece uma reflexão, certo? Olha lá, será que Ana? Ana é um palíndromo, certo? Rever, ovo, arara. O que vocês acham que se eu passar, se eu fizer uma ovo, Isabela? Exatamente, é ovo, sabe? Nós podemos traçar, quando a gente fala sobre uma simetria axial, então, ou uma simetria de reflexão, nós podemos traçar tanto uma linha na horizontal. Marcou a C também? Isso mesmo. É ovo mesmo, gente. Se você traçar uma linha na vertical ou na horizontal, vai ter ali a simetria, certo? Ana, arara e rever não vai ter uma simetria de reflexão, tá? Todos esses nomes são palíndromos, porém o que tem simetria axial é só a letra C, que no caso é ovo. Ovo. Beleza? Por causa de o mesmo resultado, né? Porque na horizontal. Só na vertical, né? Oi? Não escutei, Sara. Acho que a Sara caiu. Vamos continuar, então? Eu nem escutei a senhora falando. Você não entendeu minha pergunta? Eu não escutei. Sara? Acho que ela não tá com problema no microfone. Tá, a palavra o. Na horizontal, não dá simetria axial em cima e embaixo. É só na vertical, né? Só na vertical, exatamente. Mas ela possui um tipo, né? Ela possui simetria axial na vertical, né? Na horizontal, não mesmo. Mas se você cortar as outras, nenhuma delas vai dar nem na horizontal e nem na vertical, né? O Ana, por exemplo, se você fizer na vertical, o N vai ficar invertido ali, né? Não vai ficar certo. O rever também tem o R, né? No caso, não vai dar certo. E arara também. A única que dá certo, ao menos em uma, a Sara saiu agora. Ao menos em uma é o ovo, beleza? Vamos lá. Ele vai dar só aqui, ó, gente. Só aqui na vertical. Na horizontal realmente não dá, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vamos lá para o exercício número 2. Exercício número 2, eu quero que vocês façam agora o eixo, né? Na realidade, nós vamos completar as figuras considerando os eixos de simetria indicados em cada uma delas. Vocês completaram? Conseguiram fazer essa? Conseguiram ou não? Sim, todo mundo? Sim. Todo mundo conseguiu? A professora vai mostrar a resolução da professora, tá? Depois vocês vão, olha lá, veja se vocês acertaram. Acertaram? Sim. Eu segui a linha. Oi? Então...
Acho que Tá sim. certo aí? Dá pra me escutar bem? Dá? Dá sim. Pessoal, o exercício número 2 era só para vocês completarem, então, a figura conforme o eixo de simetria, tá? Quem não completou, depois a professora depois sempre passa o vídeo no grupo, dê uma olhadinha ali como que ficou de vocês, tá tudo certinho, os quadradinhos, tá bom? Beleza? Vamos lá para o exercício da página 239 agora? O exercício da página 239 fala o seguinte: assinale a alternativa na qual o eixo representado não é o de simetria. Qual vocês colocaram? A letra A letra B ou a letra C ou D? Isabela falou que marcou a letra B. Alguém mais marcou a letra B? Sim, porque letra B. Letra B. Maria Antônia também a letra B. Exatamente, olha ali. Não foi uma simetria, né, gente? A letra B é o único ali que não deu certo. Está errado, né? Aquele jeito. Bom, a questão 4, gente, é uma questão de OBMAP, tá? Nós temos aqui o seguinte: as duas figuras a seguir são formadas por 5 quadrados iguais, tá? Temos ali 5 quadradinhos iguais. Observe que elas possuem eixos de simetria, conforme assinalado a seguir. Então, nós temos um eixo na diagonal e a cruz ali, nós temos 4 eixos, tá? Então, uma tem um eixo e a outra tem 4 eixos. As próximas figuras também são formadas por 5 quadrados iguais. Quantas delas possuem pelo menos um eixo de simetria? Então, quantas figuras vocês contaram, gente? Vamos lá. Marcou a B? Isabela Hermann marcou a B. Tá certo, Isabela. Mais alguém marcou B? Isso mesmo. Vamos ver aqui a resolução da professora? Olha lá. Deixa eu ver se vai focalizar certinho. Então, olha lá. Tem os eixos bem certinho. Não sei se vocês desenharam aí os eixos. Mas a resposta certa, então, será a letra B. São 4 eixos. São 4 figuras, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar meus... Quais figuras, Fia? Quais são as figuras? Vou mostrar de novo, Sara. É a Sara ou a Isabela? Eu, Sara. Olha lá, Sara. Olha os eixos. É do meio, não tá vendo. Conseguiu ver, Sara? Consegui. Tá, não vou desenhar todos aqui. A tarefa de vocês para postagem era até a página 239, era isso? Não sei. A tarefa para postar é até a 239. Beleza, então, olha, nós terminamos a tarefa da postagem, tá? E agora nós vamos lá para o exercício número 5 da página 240, tá bom? Olha lá. Um cidadão, vamos fazer aqui, né? Esse exercício aqui. Vocês não fizeram essas, né? Então vamos fazer juntos, então, essa página. Página 240. Exercício o quê? Exercício 5. Então, vamos lá. Um cidadão coloca o relógio marcando 12 horas e 25 minutos. Tá lá. 12 horas e 25 minutos. De cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Então, ele colocou o relógio aqui, né? Ah, Jesus, vamos lá. Aqui, como que a gente vai desenhar agora aqui, né? Escrever de ponta cabeça não é uma arte da professora, né? Mas tudo bem, vamos ver. O que eu vou fazer para desenhar esse 2 aqui? Como que a gente tem dificuldade, né, gente? Vamos lá. Ai, meu Deus. Nem colocou, deixou só assim, né?
aqui. Vou desenhar aqui conforme está esse 2. 2. 2. E o 5. Sim. Beleza. Então, 12 horas e 25 minutos. E aqui daí tem um espelho, gente. Então, tá de cabeça para baixo. E aí tem o espelho. Pensem vocês aí, qual seria... O que está pedindo? Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Vamos lá? O que vocês acham que ficou? Então, vai refletir aqui, certo? Quando reflete aqui, o que vai acontecer? Então, ó, esse 1 vai ficar assim, né? Aí aqui, esse 2, ele vai refletir e vai virar o quê? 5. Um 5. Beleza? Eu olhei no meu espelho 15,52. Quanto? 15,52. Fez aí? Eu fui no meu espelho olhar. Vai... Ufa! Conseguiram chegar? Então, olha, ele vai refletir e vai virando ali, né? O horário, que letra que era? Letra C, a correta. Vamos lá. Isso. 15h52, muito bem. Isso mesmo, a gente faz a reflexão, você vai fazer o contrário ali, né? O 2 vai virar um 5, né? O outro 2 vai virar um 5 e o 5 vai virar um 2. Certinho. Vamos para o exercício número 6. Olha lá, o exercício número 6 tem algumas aplicações aqui, né? Dessa parte de translação, rotação e reflexão que nós já estudamos. Quando giramos uma chave em uma fechadura, que a gente sempre faz, né? Geralmente temos que dar 2 voltas para completar o trancamento ou a abertura da porta, né? A gente dá uma volta, depois dá 2 voltas. Geralmente tem gente que dá uma volta só, né? Mas a gente, às vezes, para conferir, dá 2 voltas, né? Para abrir ou para fechar. Uma, né? Mas a maioria das pessoas dá 2 voltas para deixar bem fechadinho, né? Supondo que esse movimento de rotação de duas... É porque eu me importo do dela errado. Supondo que esse movimento de rotação de 2 voltas completas seja feito no sentido horário. Então, ó, dei uma volta, dei outra volta. Foi de quantos graus? Menos 720? Isso, ó, porque nós aprendemos... Fica 2 vezes 360. Isso. Ó, uma volta no sentido horário é menos 360, certo? E aqui tem mais uma volta de 360, porque são 2, né? São 2 voltas. Então, vai ser menos 720 graus. Então, no sentido horário, é negativo ali o meu grau. Estou falando da rotação, né? Tá bom? Beleza. Tinha alternativa? Não, né? Então, uma volta completa... vocês podem colocar menos 720 graus, tá? Ou eu posso escrever assim, ó. Como o movimento é no sentido horário, como o movimento é no sentido horário, vamos lá. Então, a rotação... Entenderam por que de 720, né? Entenderam por que de 720, pessoal? Ah, tá, Sim. porque é 2 voltas de 360. A rotação é de menos 720 graus, porque é no sentido horário. Toda vez que vocês forem fechar a porta, vão lembrar de rotação. Vão lembrar também do 360, se for uma volta, se for 2, 720. Isso mesmo. Beleza. Não. Não, Miguel? Como assim não, Miguel? Eu esqueço rápido. É da aula que eu tô falando aqui que eu aprendi hoje mesmo.
Olha só, vamos aprender, né? Vamos relembrar o que aprendemos, fechando a porta ou abrindo. Vamos lembrar, vocês vão me falar depois, falar, professora, bem que você falou. A hora que eu fui trancar a porta, eu lembrei da rotação, de uma volta 360, de duas voltas 720. Vocês vão ver, depois vocês vão me falar. Vai ficar assim, ó, gravado. Vamos lá. Um relógio, exercício 7, tá? Tudo bem aí, Sara? Cadê a Sara? Sara? Cadê a Sara? Ah, então tá bom. Tá com problema no microfone? Não falou mais nada? Tá tudo certo aí? Então tá bom. Que bom que não falou, né? Tá tudo bem, Sara? Tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Temos aqui um relógio de ponteiros. Está atrasado exatamente 4 horas. Olha lá. Então está atrasado exatamente 4 horas. Para que ele passe a mostrar a hora correta, é necessário fazer no ponteiro das horas uma rotação de quantos graus? Quantos relógios tem ali, pessoal? Tem 12, né? Olha lá. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 relógios. Olha lá. Para que ele chegue, então, no horário certo, então nós vamos ter que fazer corrotação. Gente, exercício 7. Uma volta completa no relógio é 360 graus. Mas, veja bem. Cada hora equivale a um ângulo. Quanto que é cada hora? Gente, nós já vimos aqui que a gente pode dividir o 360 por 12, certo? Então, nós temos ali 30 graus, né? 30 graus em cada hora. Para eu chegar... Eu acho que eu tô errado. 110? 120. 120. Mas como então cada hora é 30, para ele chegar em 4 horas, vai ser 30 mais 30 mais 30 mais 30, não é? 30 mais 30 mais 30 mais 30. Então, ele tá lá certinho no 12. Ele tá certinho no 12, né? Então, ele vai fazer ali 30 graus, entendeu, Isabela Herman? Mais 30 graus, mais 30 graus e mais 30 graus. Então, ele vai chegar ali em 30 vezes o 4, né? 30 graus vezes 4 horas. Então, vai ser 120 graus. 120 graus. Como ele está fazendo o sentido horário, essa rotação será menos 120 graus. Então, como está no sentido... Eu não entendi esse negócio de 120, porque deu 120. Porque ele estava ali, né, Sara? Olha, veja lá no primeiro relógio, ele estava exatamente aqui, certo? Para eu chegar em 4 horas, qual é a rotação? Quantos graus eu vou ter que andar com o meu ponteiro? Tá? Entendeu, Isabela? Então, não é de todos os relógios que tá falando, por que tem que pegar o do primeiro? 4. Mas é porque tá falando, só tá falando que ele precisa fazer uma rotação independente. Independente ali, ele tem vários relógios ali, né? Mas independente dali das horas, ele vai ter que fazer a mesma rotação de 120 graus para todos. Entendeu? Você precisa saber quantos graus aqui tem uma hora, olha. Por exemplo, aqui, você vai pegar o 360. Vou voltar lá, porque eu expliquei isso lá no 6º ano. O meu relógio tem aqui 12 partes iguais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Olha lá, tem 12 partes iguais. Uma volta completa é 360 graus. Então, quando o ponteiro lá dá uma volta completa, então presta atenção, Sara. Quando ele dá uma volta completa, ele tá fazendo 360 graus, tá certo? Tá falando aqui que esse relógio aqui está aqui, certo? E ele quer chegar em 4 horas, certo? 4 horas. Então, aqui, cada espacinho desse é 30 graus. Podem fazer as contas. 30, 60, 90, tananã, somando tudo vai dar 360, tá? Somando tudo vai dar 360. Então, cada espacinho ali, olha, vai ser 30 graus, certo? Aí, tá falando o seguinte, todos eles estão atrasados 4 horas. Esses 12 relógios estão atrasados 4 horas.
Qual vai ser o movimento? Quantos ângulos eles vão fazer? Ó, para que ele mostre a hora correta, é necessário fazer no ponteiro das horas uma rotação de quantos graus? Então, olha aqui. Aqui nós temos uma rotação, então 30. Aqui 60. Aqui 90. Aqui 120. Então, ó, esse ângulo aqui das horas aqui vai ser quanto? 120 graus. Mas Sara, se eu pegar os outros exemplos, eu também vou ter que fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que fazer. Então, Sara, mas olha, eu vou ter que fazer. Oi? Todos Oi? estão atrasados. Pode falar, Sara. Todos estão atrasados? Isso, todos estão. Olha aqui, o relógio está. Um relógio de ponteiros está atrasado exatamente 4 horas. Ó, tem todos esses, isso. Mas é o mesmo ângulo. É o mesmo ângulo. Se eu for 4 horas, a gente tem que pensar assim, que é o mesmo ângulo para todos 4 horas. Entendeu? Vamos pensar que eles estão travados. Sara, por exemplo, aqui. Aqui, para a gente colocar 4 horas nesse relógio aqui, ele vai andar 120 graus em todos os relógios, 120 graus. Independentemente da hora que tá mostrando no relógio, a distância do indicando até o menos 4 vai ser 120 vai ser graus. 120 graus, independente dele estar certinho lá, ou se, por exemplo, estivesse lá, quando ele for andar 4 horas, ele vai andar 120 graus, entendeu? Quando ele for, por exemplo, poderia estar em qualquer horário. O resultado vai ser o mesmo, exatamente. Então, olha, eu peguei o primeiro, mas poderia ser o segundo, poderia ser o segundo. Se eu colocar 4 horas aqui no segundo, né? Se eu colocar aqui 4 horas aqui, ele vai ser 120 graus também, entendeu? Independente da hora que está o relógio, entendeu, Sara? Entendeu, Sara? Então, aqui deu 30 graus, né? Cada hora aqui tem 30 graus. Cada espacinho aqui tem 30 graus. Eu peguei o primeiro exemplo, mas... Entendeu? Aí, aqui, então, cada espacinho tem 30. Então, para eu regularizar todos os relógios, eu tenho que pegar o ponteiro das horas e fazer uma rotação de 120 graus negativos, tá? Cadê? Como está no sentido horário... Como está no sentido horário, é necessário uma rotação de menos 120 graus, para acertar a hora no relógio. É que se aparecesse um relógio só, vocês não iam ter confundido tanto, né? Mas apareceu aqui 12 relógios, né? São 12 relógios. Certo? Beleza, Sara? Como é que está aqui no chat? Estão conversando? Isso, exatamente. Está pedindo para saber qual foi o ângulo de rotação das horas. Como, né, por exemplo, assim... um está meio-dia, né? Aí o ângulo das horas vai ter que fazer ali 120 graus negativos de rotação. Se tivesse 1 da tarde, né? O ponteiro estivesse lá, o ponteiro das horas também ia ter que fazer a rotação. No caso, ia ficar 5, né? 5 da tarde, depois da rotação. Mas realmente, é isso que a Isabela falou, não está pedindo horário, está pedindo quantos graus, né? E aí, independente de onde está o ponteiro, a rotação será a mesma, né? O mesmo ângulo. Beleza, Sara? Entendeu? Podemos continuar, então? Vamos lá. Estamos falando das rotações. Isso aí, vamos lá, então. Olha lá no exercício 8 da página 241, tá? Exercício 8. Considere um rotor de helicóptero
com 2 pás. Tá, Sara, não apaguei. Com 2 pás. Então, o helicóptero tá lá, rodando, né? Rotor, o que é? Rotor, tudo o que gira em torno do seu próprio eixo. Então, o helicóptero está fazendo esse movimento aqui, ó, de girar em torno do seu próprio eixo. O ângulo formado entre essas pás é de 60 graus, 72 graus, 90 graus, 180 graus. Oi? Entre uma hélice e a outra, você diz? Eu coloquei 360. Ó, mas veja bem, o ângulo 180, formado 180. é 180, olha lá, pá. 180 graus, letra D. 180. Colocou 180? Letra D, 180, tá? Por quê? Porque aqui, olha, ele faz esse ângulo aqui, entre as pás, né? Ó, 180. É um ângulo reto, né? Um ângulo reto, não, um ângulo raso, desculpa. Ô tia, eu fiz assim, 360 dividido por 2, como eram 2 pás. Certo também. E daí, Certíssimo. deu 180. Isso. E daí se eu fizesse, por exemplo, se fosse 5 pás, 360 dividido por 5, daí ia ser o resultado dessa conta. Isso. Isso mesmo. Vamos para... Tia, teria como o ângulo inteiro já ser metade de 360, já ser 180? Como assim? Assim, eu fiz 360 dividido por 2. Teria como ser metade de um ângulo? Por exemplo, uma melancia cortada no meio. A distância de uma ponta da outra, Certo. da fatia, sabe? Então, seria 180. Daí eu faria, como são 2 pontas, eu faria 180 dividido por 2, no caso? Não, porque você está falando... Depende muito, só se você fizer... Eu não consegui entender o que você quis me dizer. Vai ter que desenhar, como disse. É que, tipo assim, esse daqui, ele gira no ângulo de 360 graus, Você tá né? mostrando alguma coisa para mim? Ah, tá. Não, já Tá, tô falando. pode falar. A hélice, Certo. ela gira em 360 graus, né? Certo. Tem 360 dividido por 2, como são duas pás. Isso, que, né? Aham. Que deu 180. Certo. E teria como, se fosse, por exemplo, uma melancia, metade de uma melancia, Certo. cortada no meio, só um pedaço dela, daí estivesse falando para levar de uma ponta até a outra, quanto que era a distância de uma ponta até a outra? Poderia fazer 180 dividido por 2? Como é metade de 360, que no caso é uma melancia inteira? Você tá falando disso daqui, ó? Você tá falando disso? É, e daí falasse para levar de uma ponta até a outra. Cortar assim? Se eu cortar em... É, de uma pontinha da melancia até a outra. Não, de uma ponta até a outra, esse ângulo é de 180. Eu dividi a melancia... Daí teria que fazer 180 dividido por... Não, se eu dividir a melancia em 2 pedaços, ela vai ser 90. Daí eu posso dividir por 2. Entendeu? Eu quebrar a melancia no meio assim, entendeu? Então tem a parte da melancia lá, a fatia. Aqui é 180 graus, tá? Agora, se eu pegar a faca e cortar aqui vai ter 90 nesse pedaço e no outro pedaço vai ter 90. Eu posso dividir por 2. É, tia. É que eu queria falar, por exemplo, igual nesse helicóptero, o ângulo total é 360. Nesse caso da melancia cortada no meio, o ângulo é 180. Daí teria que fazer, se fosse de cortar em 2 partes, dividido por 2, igual nesse daqui que é 2 partes, dividido por 2. Isso mesmo. Tá. Mas só nesse caso ali eu consigo dividir daí. Vamos para o exercício número 9, tá? Exercício número 9, lá da página 241. Estão acompanhando Alexia, Ana Clara, Davi.
Maria Beatriz, tá tudo certo? Isabela Patrick? Não tá. Tá bom, então vamos lá. Em uma atividade na aula de arte, a professora pediu aos seus alunos que desenhassem uma margarida de 12 pés, de 12 pétalas. Uma margarida de 20 pétalas. Desculpa, que fez um barulho aqui, eu fui ver. De 20 pétalas. Rodrigo quis desenhar essa flor com ângulos de medidas iguais. Ainda não, Pedro, vou fazer daqui a pouquinho, tá? Vou fazer mais esse exercício. Desculpa. De medidas iguais entre as pétalas. Quantos graus deve ter o ângulo de rotação entre cada pétala? Bom, não está falando ali se é um sentido horário, se é sentido anti-horário, né? Está falando só que ele vai fazer ali o ângulo entre as pétalas. Se uma volta completa é 360 graus e ele quer fazer ângulos iguais, então quantas pétalas tem? 20, né? Então nós vamos dividir o 360 por 20. 360 graus dividido por 20 pétalas, tá? E aí, quando eu divido 360, ó, 36 dividido por 2 vai ser 18. Então, vai ser 18 graus, certo? Então, olha, o ângulo de rotação, então. O ângulo de rotação de cada pétala. Então, ela vai ter uma pétala aqui, tá? Aí, 18 graus terá mais outra pétala, mais 18 graus outra pétala, e vai fazendo. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui, ó. Não é uma pétala, claro, gente, mas vamos lá. Pegar algumas coisas assim. Então, uma pétala tá aqui, a outra pétala vai estar aqui, a outra pétala vai estar aqui, vai tudo em torno de um eixo, certo? De um eixo, ela vai fazendo 18 graus. A abertura para a próxima pétala, tá bom? Então, o ângulo de rotação de cada pétala é 16 graus? É 18, né? Deve ser 18 graus. Eu falei 16, deve ser 18 graus, tá? Beleza? Aí, pessoal, esse restante aqui só tem mais uma página, um exercício da página 241, o outro ali da 242 e 243. Nós já vamos finalizar esse conteúdo por aqui, vocês podem ir fazendo o restante dessas tarefas, tá? Porque daí, na aula de amanhã, que é quarta, eu coloco para vocês finalizarem até a página 243, tá bom? E aí, para a aula de amanhã ainda, nós não vamos fazer essa correção, tá? Vocês só vão colocar lá, nós vamos fazer essa correção, né? Lá no dia... Deixa eu ver aqui. Lá no dia 26. Lá no dia 26 é a nossa revisão de conteúdos, então eu vou pegar alguns exercícios que nós não fizemos, e aí nós podemos resolver, tá bom? Aí, amanhã nós já vamos começar o capítulo novo, né? Que é a equação do primeiro grau, tá bom? Então, não faltem na aula de amanhã, tá bom? Não faltem na aula de amanhã. Eu acredito que tá bem tranquilo. Nós vamos até ali onde vamos com calma, né? Nós vamos começar a aprender a equação do primeiro grau, tá? Mas vamos bem com calma. Podem ficar tranquilos, tá bom? Nós estamos aí caminhando para o fim do livro. Apesar de ter muita coisa ainda, né? Oi, pode falar. Na revisão você vai falar várias e 1.000.000 de coisas, né? Pode ter 2 horas na revisão? O dia 26 eu não sei que dia que vai ser. Deixa eu ver da semana. Que dia que vai ser da semana? Tomara que seja quarta. Provavelmente. Se for quarta, tem 2 aulas aí. Quarta-feira. Na quarta que vem, tá? Tá bom? Aí nós vamos ter... eu vou finalizar o conteúdo essa semana, ou até na próxima segunda eu finalizo o conteúdo que da prova, né? Eu não sei, acho que com as aulas de amanhã vocês vão conseguir entender bem equações, tá? Vai ficar bem claro. E... daí a gente só tem aula na quarta, daí na próxima segunda, né? Daí na segunda, na terça e na quarta, daí na quarta-feira nós temos revisão da semana que vem. Mas podem ficar tranquilos, né? E a professora vai passar um resumo, tá? Pessoal, vão fazendo as academias do PENSE, tá? Estão fazendo? Estão fazendo?
Eu vou fazer a chamada. Você passou de 20 pontos, você vai passar mais agora que tá valendo 20 pontos ou você só passou aquelas? Não, aquelas, façam aquelas que eu já passei. Ah, já fiz, já. Quem já fez, beleza. Vamos lá, deixa eu só marcar a chamada aqui. Hoje é 18, né? 18 ou 17? Deixa eu ver aqui. 18. Chamada Alexia. Ana Clara. Podem ir saindo, tá? Aqui. Alexia, Ana Clara. Ana Aqui. Maria. Ana Maria. Não está, né? Arthur. Cecília. Eu. Daniela. Davi. Eduardo Iba. Aqui, professora. Eita, Eduardo. Tá chovendo aí, Eduardo? Não. Gabriel. Cadê o Gabriel Vanck? Jéssica. Aqui. Giovana. Aqui. Guilherme. Boraico. Guilherme. Cadê o Guilherme? Ele estava, né? Yasmin. Aqui. Isabela. Aqui. Isabela Herman. Aqui. Isadora. Aqui. João Gabriel. Júlia Fossati. Antes de Gabriel, professor. Aqui. Júlia Garcia. Lucas. Tô aqui. Maria Antônia. Maria Beatriz. Aqui. Aqui. Melissa. Oi. Miguel. Aqui. Ô, Miguel, ontem você não entrou na aula, né? Miguel. Nicolas. Aqui. Pedro Henrique Iba. Pedro Otávio. Não está o Pedro Otávio, né? Ryan. Sara. Quem que é o universo 723? Eu tô aqui, tá bom? É o Gabriel. Quem? Gabriel. Sei. Ah, tá. Ô, Gabriel, meu filho, você levou falta aqui, não respondeu a chamada, Gabriel. Gabriel Vanck? Vitor Hugo. Vinícius. Aqui. Cadê o Vinícius? Aqui. Murilo, cadê o Murilo? Não veio hoje, Murilo? Aqui. Ah, o Murilo trocou o nome ali, por isso que eu não vi o Murilo. Então tá bom. Gente, até mais para vocês. Terminem. Tchau, gente. Até mais para vocês. Até. Fiquem bem. Tchau.